Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à explicação da nossa atividade de geografia no módulo 3, página 298. Primeira questão diz o seguinte: escolha a sílaba correta para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Depois, ligue-o à fotografia correspondente. Então, você vai montar, a sílaba de acordo com o que vai ser lhe sugerido, com os números 1, 2, 3 e 4, a descobrir qual foi o agente transformador do relevo, tá? Então, aqui a gente tem os números para você formar, 1 mais 3. Então, você vai pegar o 1 e o 3 e vai montar o agente transformador do relevo, né? Aqui, você tem o 2 mais o 4. Então, você vai pegar o 2 mais o 4 para montar o agente transformador do relevo. Aqui, você tem 1 mais 2 mais 4 mais 3, tá? Então, vou fazer aqui só o primeiro exemplo. Aqui, no primeiro, ele deu 1 mais 3. No 1, eu tenho a sílaba, a palavra A e tem a sílaba C. E no 3, eu tenho a sílaba no e guá, né? Então, qual vai ser o agente transformador que dá para formar aqui? Né? A gente vai escolher uma palavrinha aqui, o A, e essa sílaba aqui, guá, né? Água. Então, a água vai ser formada aqui. Vai ser um agente transformador do relevo. Água. Depois, você vai fazer a mesma coisa aqui. O 2 e o 4. O 2, será que você vai escolher o VU ou o U? E o 4, você vai escolher o cão ou o má. Vai ser aquele que vai formar um agente transformador do relevo, tá? Você tem VU e e aqui você tem cão e má. Então, você vai escolher aquele que vai formar o agente transformador do relevo, né? E não esquecendo que ele tá aqui de acordo com as paisagens. Depois, você vai ter que ligar, o agente transformador de cada relevo. Aqui em cima que a gente fez, né? A gente montou o agente transformador do relevo. Depois você vai ligar. A gente não vai mostrar tudo que tá ligado para vocês já não associarem. Então, você vai descobrir cada relevinho e depois vai ligar para sua imagem correspondente. Vamos para a página agora 299. Leia a manchete a seguir. Afetados por deslizamentos de terra em Tefé, no Amazonas, recebem ajuda humanitária. Item A. Qual é o assunto tratado na manchete? Qual é o assunto que está sendo tratado aqui, gente? O assunto que está sendo tratado aqui é que afetados por um deslizamento de terra recebem ajuda humanitária. Esse é o assunto tratado no texto, né? Que afetados por deslizamentos de terra recebem ajuda humanitária, né? No Tefé, no Amazonas. O item B. Converse com os colegas e, de acordo com o que você estudou, escreva um dos fatores que leva as pessoas a construir suas moradias em áreas de risco de deslizamento de terra. Por que as pessoas, constroem suas casas em áreas de risco, causando assim, consequentemente, um deslizamento de terra? Porque as áreas próximas a rios, a morros, áreas que ficam próximas a locais de risco, elas são mais baratas. Então, as pessoas, por não terem condições, elas vão comprando as áreas mais baratas para construir suas moradias, suas casas. Por isso que essas pessoas, moram em áreas de risco, que podem ter deslizamento de terra, por falta de condições financeiras. No item C, ele pede para você pesquisar em jornais, em revistas ou na internet alguma ação humanitária realizada após um deslizamento de terra ou algo do tipo de ocorrência em que as pessoas precisam de ajuda e anotar as informações abaixo pesquisadas, depois mostrar para os colegas do professor. Então, você vai pesquisar, tá? Em jornais, em revistas ou na internet, uma ação humanitária em que, após um deslizamento de terra,
as pessoas receberam algum tipo de ajuda, tá bom? Tipo essa manchete aqui, tá, ó. O que te diz a manchete? Afetados por deslizamentos de terra em Tefé recebem ajuda humanitária. Então, você vai dizer aqui, você vai escrever aqui a manchete do tipo de ajuda que essas pessoas receberam, tá bom? Você vai pesquisar e vai escrever aqui. Aí, depois, você vai mandar a foto pra tia, tá bom? Está vendo a sua atividade. Agora, vamos para a página 330. Mais atividades. A primeira atividade diz o seguinte, a primeira questão. O Pico do Cauê é uma formação muito conhecida no Brasil e está localizado no município de Itabira, no estado de Minas Gerais. Ao longo dos anos, ele passou por uma intensa transformação. Observe a fotografia. Então, aqui é o Pico do Cauê, tá, gente? Minas Gerais. E ao longo dos anos, ele foi passando por uma intensa transformação aqui, tá? Agora, pesquise em jornais, revistas ou na internet mais informações sobre o Pico do Cauê e responda as perguntas a seguir. Aí o item A. As transformações na paisagem do Pico do Cauê ocorreram pela ação da natureza ou pela ação humana? Ó. Como você pode observar, se você nem pesquisar, você já consegue identificar o tipo de ação realizada aqui nessa paisagem. Ó. Aqui a gente pode perceber a presença de construções, né, de casas feitas pela ação humana. Então, você não precisa nem pesquisar para saber a resposta do item A, né? Então, foram realizadas aqui, ó, pela ação humana, né, as transformações. No item B, qual foi a principal atividade que provocou a transformação do relevo no Pico do Cauê? Então, essa daqui vocês precisam sim pesquisar, né? Mas a tia já vai adiantar. Aqui, né, no Pico do Cauê, né, a atividade desenvolvida é a atividade de mineração, né, são buscas no solo, né, por ferros, né, por minério de ferro, por ouro, diamante, enfim, são esses os tipos de mineração existentes, mas você vai pesquisar para você saber qual é o tipo de mineração aqui, né? Então, aqui, qual foi a principal atividade que provocou a transformação do relevo do Pico do Cauê? Atividade de mineração. No item C, procure imagens do Pico do Cauê antes da sua exploração e compare com a fotografia desta página. Quais foram as principais mudanças ocasionadas na paisagem? Então, você vai ter que procurar imagens na internet do Pico do Cauê antes, tá bom? Da exploração aqui, antes dele ser explorado, antes de haver aqui uma mineração. E vai comparar qual foi as mudanças que ocorreram, né? Nessa imagem, que já está aqui com o processo de atividade de mineração, para outra imagem que vai estar antes do processo de exploração, tá? Do solo. Página 331. Questão 2. Pinte os quadros de acordo com a ação transformadora do relevo. Então, aqui nós vamos ter a ação do ser humano e a ação da natureza. Se for a ação do ser humano, você pinta de vermelho. Se for a ação da natureza, você pinta de verde. Aí, aqui a gente tem, tá? As ações transformadoras. Então, aqui a gente tem vamos dizer, uma fenda aqui no meio dessa pedra. Quem foi que causou essa fenda aqui? Foi a ação do ser humano, foi a ação da natureza? Você escolhe e pinta o quadradinho aqui, tá? Nessa segunda imagem aqui, a gente tem outra transformação no relevo. Quem foi que causou essa transformação? Foi a natureza ou foi o ser humano? Aí você pinta aqui, escolhe um e pinta. Aqui na terceira imagem, a gente tem outra transformação causada no relevo. E na quarta imagem, outra transformação causada no relevo. Aí você vai escolher se foi a ação do ser humano, se foi a ação da natureza, e vai pintar ou de vermelho ou de verde, conforme a ação corretamente praticada, tá bom?